bem-vindos ao canal Alemanha 2. Para quem não me conhece, eu sou a Thaís e como vocês viram, agora já estou aqui nesta maravilha da natureza que se chama Fort Collins. Então eu já estou aqui nos Estados Unidos, esse vídeo está vindo diretamente dos States e eu quero contar um pouquinho para vocês como é que foi essa viagem, porque eu já adianto que foi um dia muito longo, foi o dia mais longo da minha vida, que durou apenas 31 horas. Bom galera, então vamos lá. Como é que foi a viagem? A viagem eu saí de Bochum. De Bochum eu tive que pegar um trem para ir para Düsseldorf. De Düsseldorf fui para Munique. De Munique fui para Denver, aqui nos Estados Unidos. E de Denver eu tive que vir aqui para Fort Collins, que é a cidade onde eu estou de verdade. Então primeiro saí de Bochum, eu peguei um trem às 7 horas da manhã, lá em Bochum, né, no fuso da Alemanha. E com esse trem eu cheguei até o aeroporto de Düsseldorf. Mas para chegar realmente no aeroporto eu tive que pegar um Skytrain. Esse Skytrain é um trem que, como o próprio nome diz, vai pelos céus, né? Então, ao invés de ele ir nos trilhos, o trilho dele é em cima e você vai basicamente flutuando. Estamos completamente sozinhos nesse vagão do Skytrain. Faz uns atos. Aí o meu primeiro voo foi bem tranquilo, foi apenas de Düsseldorf para Munique, porque não tem voo direto de Düsseldorf ali para Denver, pelo menos, né, que é onde eu tinha que vir. Então eu tive que ir para Munique e daí isso foi um voo super tranquilo, foi, sei lá, 1 hora, nem isso talvez, bem rapidinho. E chegando lá em Munique eu tive também basicamente 1 hora só de conexão. É um tempo bem tranquilo para ser de conexão, para você achar o seu outro portão e tudo mais. E eu cheguei lá em Munique, já era basicamente umas 11 horas da manhã e eu já estava morrendo de fome. Então eu comprei lá um pãozinho com frango que foi bem bom, me sustentou bastante. Porque eu tava basicamente com medo de, né, eu não sabia quando que eles iam servir comida no avião. Eu sei que eles iam servir, com certeza, mas às vezes demora, às vezes dependendo se tem turbulência, se não tem, eles demoram mais. Então, achei melhor, né, garantir já ir com o estômago cheio e ficar de boas. Aí, logo depois, o embarque para o meu voo já foi iniciado. Eu embarquei, então, nesse avião bem grandão da Lufthansa. A minha viagem inteira foi feita pela Lufthansa, então eu fui de Düsseldorf para Munique pela Lufthansa e de Munique para Denver eu vim também pela Lufthansa completamente. E infelizmente eu estava na fila da Economy Class, não estava na fila da Business Class nem da primeira classe. Quem sabe no futuro, né, galera? Aí esse voo foi um voo bem longo, foram 10 horas de viagem, mas foi um voo bem tranquilo. Eu saí de Munique a meio-dia do horário da Alemanha e cheguei em Denver, o que seria 22 horas do horário da Alemanha, né? Então 10 da noite. Mas como eu fui indo no tempo mais cedo, aqui em Denver ainda era 3 horas da tarde, então a minha viagem inteira foi basicamente com sol e com claridade, porque estava dia durante toda a minha viagem. No voo eu vi 3 filmes, eu não consegui dormir nada no voo, porque, enfim, não sou do tipo de pessoa que tem bastante facilidade para dormir em voo, principalmente quando eu tô indo sozinha, né, que daí, sei lá, às vezes você fica meio perto da outra pessoa, enfim, não gosto muito. Então não dormi, aí aproveitei esse tempo pra ver filme. Vi 3 filmes, também li um pouco, levei meu Kindle. E no resto do tempo, ou comi, porque eles também deram comida, ou eu fiquei acompanhando o meu voo. Isso é muito legal nesses voos internacionais, porque você consegue ver aonde que você tá, quanto tempo falta, eles mostram o mapa do mundo inteiro, é muito legal. E é simplesmente doido você pensar que você está a quase 1000 km por hora e que logo do seu lado, né, se você saísse do avião, a temperatura que você estaria exposto seria a menos 50 graus Celsius. Tipo, é muito louco, gente. Eu acho que avião é um negócio completamente fenomenal, cara. Como é que você consegue fazer um negócio desse, sabe? Sobre as refeições. Eles deram primeiro uns biscoitinhos, assim, que na verdade eu nem comi na hora, porque como eu tinha comido o meu almoço ali daquele sanduíche, eu tava bem cheia. Então eu esperei mais um pouco, depois eles serviram um almoço, eu acabei esquecendo de tirar foto, mas foi um frango teriyaki, tinha uma sobremesa e um pãozinho também com brie.
Isso seria o almoço, e daí mais pra frente, mais pro final do voo, eles serviram de novo uma outra refeição, que se você pensar no fuso da Alemanha, seria basicamente a sua janta. Aí chegando em Denver, gente, você já sente a diferença cultural no sentido Europa, Estados Unidos. Porque na Europa, sei lá, pelo menos na Alemanha, as pessoas não são tão comunicativas, né? Elas te falam as informações que você precisa, claro. Mas, enfim, não tem tanto essa conversa assim, né? Que a gente também é bem acostumado no Brasil. E daí eu simplesmente cheguei e você tinha que mostrar o seu passaporte, né? Os caras falaram, mostra o passaporte, que daí eu vejo a capa do seu passaporte e eu consigo falar se você tem que ir pro lado esquerdo ou direito. Aí eu mostrei meu passaporte e ele falou, Brasil, a primeira pessoa que vem do Brasil hoje, não sei o que, você vai pra esse lado, sabe? Então, assim, sei lá, são pequenas coisas que você já começa a perceber uma diferença cultural totalmente, assim. Aí vamos falar sobre a imigração, né, gente? Que é um pedaço que as pessoas sempre querem saber bastante, porque às vezes a galera da imigração pode ser bem chata e perguntar muitas coisas. No meu caso, isso não foi exatamente o que aconteceu. Definitivamente, a minha imigração foi super, ultra, mega tranquila. A única pergunta que eu tive que responder foi, você tá bem? Só, né? Ela perguntou, tudo bem, né? Enfim, eu falei, sim. E daí eu dei meu passaporte para ela e ela falou, me dá outro documento, né, o DS 2019, que é o documento que tem todas as informações do meu programa. Ela simplesmente deu alguns cliques no computador, deu um pouquinho e ela falou, beleza, tá liberada. Então foi muito, muito, muito fácil. Acho que se você vem já com esse visto de J1, que é o meu visto, é bem tranquilo e não tem muito com que se preocupar. Aí eu peguei a bagagem, que às vezes demora um pouquinho, dependendo de aonde que a sua bagagem estava dentro da aeronave. Mas felizmente minha bagagem chegou, então não tive que ter nenhum estresse em relação a isso. E depois que eu peguei minha bagagem, eu decidi ir achar aonde que eu tinha que pegar o transfer, né? Porque de Denver aqui para Fort Collins eu peguei um transfer que basicamente foi um ônibus e uma van. E aí eu tinha que achar o lugar que eu tinha que pegar esse transfer lá no aeroporto. E eu tinha bastante tempo para fazer isso, porque o meu voo, oficialmente, ele teria que chegar às 15h40 de Denver, mas ele chegou adiantado. Então ele chegou 15 horas da tarde. 15 horas, já é da tarde, né? 3 horas da tarde. E eu tinha feito a reserva do transfer para ser basicamente 1 hora depois do horário que eu ia chegar, né? Porque daí tem que esperar bagagem, você não sabe o tanto que vai demorar na imigração, então é bom pensar um pouco nisso. Porém, como o meu voo chegou basicamente 40 minutos adiantado, eu tinha basicamente 2 horas para achar esse lugar. O que até que foi bom, porque eu demorei um pouquinho para achar, minha bagagem estava um pouco chata de ficar levando, ela é meio pesada. E assim, ela não estava indo super suave, então você tinha que fazer um pouco de força para levar, então estava um pouquinho chato, principalmente se você tem duas e mais uma mochila, enfim, fica um negócio meio desconfortável. E aí eu tive que ficar andando no aeroporto, e aí uma hora eu cheguei, achei a parte dos transfers, mas eram tipo assim 3 ruas, assim, uma linkada na outra, mas daí eu não tava conseguindo achar o nome da minha empresa. E aí eu fiquei lá atravessando a rua com a minha mala e perguntando para as pessoas e, enfim, em algum momento eu consegui achar. E aí quando eu achei, eu ainda tinha uns 40 minutos. Então eu decidi só sentar em qualquer lugar que eu conseguisse achar ali o mais próximo possível e fiquei esperando o transfer chegar. O transfer chegou exatamente na hora que era para chegar, foi bem pontual, muito bom o serviço deles, inclusive essa empresa de transfer que eu peguei, ela é recomendada pela própria universidade que eu vim aqui, então assim, seguro, tudo bem, tudo seguro, gente. E daí, nesse transfer que foi, primeiro eu fui num ônibus, nesse ônibus eu simplesmente capotei. Eu tava com muito sono, porque o que eu não dormi na viagem, e o que eu não dormi no dia também, porque eu tinha acordado 3h20 da manhã, porque eu tava, enfim, nervosa de perder o horário e tudo mais. Então eu tinha dormido muito pouco no dia anterior, e eu tava muito cansada. Então eu dormi, assim, sabe aquele nível de sono que você acorda e você não sabe nem o que tá acontecendo, e você só dorme de novo, porque você tá com muito sono? Eu tava assim. E também porque se a gente pensar no horário, o horário que eu estava no transfer já era basicamente meia-noite do horário lá da Alemanha. Então eu já estava quase 24 horas acordada nesse momento, né? Aí, em algum momento do caminho, que eu não sei exatamente quando foi, porque eu dormi o caminho inteiro, mas em algum momento do caminho o ônibus parou. A gente estava, sei lá, em mais ou menos umas 10 pessoas nesse ônibus, e daí a gente trocou. Então algumas pessoas que estavam nesse ônibus já permaneceram ali, era o ponto de final deles. E daí eu e mais 5 pessoas fomos para uma van, que daí seria continuação desse transfer. E eu dei o azar de ser a última pessoa a ser deixada, porque eu era o ponto mais longe de onde a gente fez essa troca de transporte, né? Então o cara, tipo, entregou todo mundo e por último ele foi me entregar. Então eu cheguei aqui na casa em Fort Collins, era 7 horas da noite, mas que se você pensar no fuso da Alemanha já era 2 horas da manhã. Aí chegando aqui, primeiro eu conheci as pessoas com quem eu estou dividindo aqui a casa, né? É um casal venezuelano que está dividindo a casa comigo. Então é legal que também traz um pouquinho desse gostinho de casa por ser também da América Latina. Então eu conheci eles me apresentaram a casa, aí a gente conversou um pouco, eu fui comer, depois que eu fui tomar banho e fui dormir.
Então, quando eu fui dormir, era assim, 10 horas da noite aqui nos Estados Unidos, porém, isso já era basicamente 5 horas da manhã lá na Alemanha. Então, assim, se você pensar do meia-noite da Alemanha até a meia-noite de quando eu estava aqui em Fort Collins, o meu dia inteiro durou 31 horas. De verdade, eu tive um dia de 31 horas. E assim, gente, isso é uma coisa que a gente fala muito, né? Nossa, eu gostaria que meu dia tivesse mais horas, porque eu tenho muitas coisas para fazer. E, gente, sinceramente, eu experienciei um dia de mais de 24 horas, mais especificamente 31 horas. E eu tenho a dizer para vocês que o nosso corpo simplesmente não aguenta. Não aguenta. Especialmente se você não dormiu direito no dia anterior. Então, não importa, não queira ter um dia muito longo, porque simplesmente a gente precisa descansar. E eu acho que o seu dia tem 24 horas é porque é o tempo que a gente consegue viver. Então, fique feliz com suas 24 horas, não quero mais do que isso, tá? E aí, essa diferença de fuso acaba sendo muito estranho, porque assim, eu fui dormir aqui 10 horas da noite, então eu dei boa noite pro Giovanni no WhatsApp, e isso era 5 horas da manhã lá na Alemanha, e daí ele me mandou mensagem, tipo assim, 20 minutos depois, dando bom dia, porque ele tinha acabado de acordar. Então, é um fuso completamente doido. E agora eu estou gravando esse vídeo, já faz oficialmente 3 dias que eu tô aqui nos Estados Unidos, e os meus primeiros dias foram basicamente ir às compras, né? Eu tive que ir no mercado. Eu conheci um pouquinho da Redondeza aqui, dei uma andada. Como vocês podem ver, eu estou amando isso aqui porque é muito calminho, tem muita natureza e, enfim, tô gostando bastante da cidade. Depois eu vou trazer mais vídeos aqui no canal, mostrando mais da cidade, mostrando mais da universidade. Eu já pude ir rapidamente na universidade, mas não muito. E, enfim, depois eu vou trazer mais coisas, mais informações aqui pra vocês, mas hoje esse vídeo foi realmente mais pra mostrar um pouco e falar sobre como que foi a viagem, porque as pessoas também ficam interessadas em como que foi essa viagem em relação ao avião, a conexão e não sei o que, enfim. Então, quis trazer isso aqui pra vocês também. De forma geral, eu não consegui gravar quase nada nesses primeiros dias que eu tava aqui, porque, assim, é simplesmente muita coisa nova que você tem que se acostumar, você tem que ficar perguntando para as pessoas, você tem que ficar vendo o Google Maps toda hora, porque você tem que se achar onde que você tá, mesmo que você vá pegar ônibus, você tem que ficar vendo as paradas, porque você ainda não conhece as paradas, você não sabe onde que você tem que descer, onde que você tem que entrar. Enfim, você não sabe o caminho que você está fazendo, então tudo você tem que ficar olhando. E aí você ficar gravando realmente um agravante a mais, então por isso que eu não gravei muito nesse começo. Mas calma, que a gente tem bastante tempo, eu tenho 5 meses para ficar aqui nos Estados Unidos e eu vou trazer mais conteúdo aqui pro canal sobre isso, tá bom? Então é isso, o vídeo de hoje era para vocês saberem um pouquinho mais como é que foi a viagem, para dar esse bom dia oficial aqui dos Estados Unidos, esse primeiro vídeo oficial aqui dos Estados Unidos. Eu espero que vocês tenham gostado, se vocês gostaram, já dá aquele like para dar aquela força pra gente, se inscreva no canal, não esqueça disso para você ficar ligado nos próximos vídeos e a gente se vê. Um beijo, tchau, tchau!